O OAB-Prev Santa Catarina é o plano de previdência complementar criado especialmente para a advocacia catarinense. Nós somos uma entidade especializada em atender os profissionais da advocacia e seus familiares. E nosso principal objetivo é auxiliar você na construção do seu futuro com tranquilidade e segurança. Enquanto você trabalha com foco no seu cliente, nós trabalhamos garantindo o seu futuro. Venha conosco. Maratona Digital da OAB Santa Catarina. Seu painel já vai começar. Ajuste sua cadeira, volume e bloco de anotações. Serão 90 minutos de muito conhecimento. No final do evento, dê uma passadinha em nosso site e confira os demais painéis para não perder nada. É muito bom ter você conosco na Maratona Digital da OAB Santa Catarina. Realização: OAB Santa Catarina, apoio ESA, CAASC, patrocinadores: Cicobi Advocacia, OAB Prev, Alinea Urbanismo, Central Sul de Leilões e Cesusc Pós-Graduação. Boa tarde, senhoras e senhores. Finalizando os trabalhos do 7º dia de Maratona Digital da OAB de Santa Catarina, a transformação da advocacia e os novos rumos da democracia, tem início o painel que abordará o tema Advocacia, Direito da Moda e Propriedade Intelectual, que será ministrado pelos doutores Hugo Leonardo Pereira Leitão, Isis Valverde, Michele Coppetti e Frederica Richter, a quem agradecemos pela disponibilidade e participação. Dr. Hugo Leonardo Pereira Leitão é advogado, agente de propriedade industrial, especialização em direito empresarial e societário pelo Cesusc, especialização em propriedade intelectual e ética Cândido Mendes, presidente da Comissão de Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da OAB Santa Catarina, membro das Comissões de Propriedade Intelectual de Guarujá e Jabaquara, São Paulo, membro do Conselho Estadual de Combate à Pirataria em Santa Catarina e membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça. Doutora Isis Valaziani é advogada, especialista em propriedade intelectual com atuação na área de Fashion Law, graduada pela Unirio, com pós-graduação em processo civil na Cândido Mendes, especialização em direito de entretenimento pela UERJ e formação em Fashion Law pela IBMEC, também do Rio de Janeiro. Mais de 8 anos de atuação prática na área, membro de algumas comissões de propriedade intelectual e que fica aqui o nosso convite para integrar a comissão também. Doutora Michele Coppetti é advogada, mestre e doutora em Direito, membro da Comissão de Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da OAB Santa Catarina. E doutora Frederica Richter é advogada, mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela UFSC e presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB de Santa Catarina. Com a palavra, Dr. Hugo, para iniciar os trabalhos. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui participando desse painel, ao lado de advogadas tão brilhantes e super competentes, doutora Isis e doutora Frederica. Esse nosso painel é um painel que está sendo dividido entre a Comissão de Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria, em conjunto com a Comissão de Direito da Moda, que é presidida pela doutora Frederica Richter. Eu sou presidente da Comissão de Direito da Inovação. É um nome muito extenso, né? Vamos resumir para Propriedade Intelectual. E eu agradeço imensamente ao Dr. Rafael Orme pela confiança depositada na gente. Eu sou presidente há pouco tempo, no entanto, nós fizemos algumas mudanças ali dentro da nossa comissão. Atualmente nós estamos com 41 membros e dentro dessa nossa comissão nós criamos o nosso Instagram, que é @oabsc.pi. Por favor, nos sigam, a gente precisa de mais seguidores por lá. E através dele a gente vem divulgando as lives que fazemos, enfim, os outros eventos dos quais a gente participa. E estamos sempre abertos a novos membros que queiram integrar o quadro da nossa comissão. Dentro dela, por exemplo, nós temos o INPI, nós temos o Instituto Federal Catarinense, nós temos o SECOP, nós temos colegas de outros estados, inclusive membros que não são advogados, mas que, de certa forma, também atuam na área de propriedade intelectual. E, brevemente, para não tomar muito tempo, eu gostaria apenas de falar que, recentemente, através de um pedido que nós fizemos em conjunto com a Comissão de Direito Empresarial,
O Dr. Rafael Orne, ele aprovou o nosso pedido e nós conseguimos ingressar com um pedido junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para criarmos uma vara especializada, ou varas especializadas na matéria, né? Onde a gente pode estar discutindo assuntos de propriedade intelectual principalmente. A princípio, uma vara empresarial, e que recentemente, dia 26 agora, no mês passado, nós tivemos um despacho dentro desse processo, onde serão iniciados os levantamentos de números de ações envolvendo a matéria, para finalmente, talvez, a gente conseguir aí o nosso pleito, né? A tão esperada vara para termos decisões mais justas na matéria de propriedade intelectual aqui no estado de Santa Catarina. Eu vou passar a palavra para a doutora Frederica Richter, mas antes eu vou falar o currículo dela, embora já tenha sido citado anteriormente. Ela é mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pela UFSC. Ela é presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB de Santa Catarina. E, doutora, eu vou deixar a palavra contigo, porque aí você faz as honras e a apresentação da Michelle na sequência. Boa tarde, muito obrigada, doutor Hugo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, doutora Isis, doutora Michelle. Gostaria de agradecer ao OAB Santa Catarina pela oportunidade, parabenizar todos os organizadores. Inclusive, eu gostaria de parabenizar, pois este é o nosso primeiro evento que nós temos ele todo com intérprete em Libras, né? Então, é um passo muito importante para a inclusividade, e eu acho que é um exemplo para que outros eventos também, né, na medida do possível, tenham esse acesso, né? E também agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores, pela realização de um evento de tamanha magnitude. A gente sabe que se não tiver muita gente trabalhando aí por trás, é muito difícil, né, realizar um evento desse porte. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre a Comissão de Direito da Moda, mas primeiro eu quero falar para vocês, assim, o que é o direito da moda, porque existe ainda uma grande dúvida e talvez até um certo preconceito com essa matéria, né? Vamos contextualizar um pouco o mercado da moda. Muitas vezes é visto como uma grande futilidade, desfile, look do dia, né? Então, o que a gente faz? Se vocês pensarem que a moda, o mercado da moda, a indústria têxtil e confecção, hoje é a segunda maior empregadora no Brasil, ficando somente para trás para os setores de alimentos e bebidas juntos, né? Esse é um mercado que gera milhões, né, até bilhões para o nosso país. O Brasil também é a última cadeia têxtil do mundo que faz o ciclo completo. O que é o ciclo completo? É desde a plantação do algodão, né, até a colheita, a transformação desse algodão num fio, num tecido, depois é confeccionada a peça, e essa peça ela vai para a loja ou, hoje em dia, diretamente para a casa do consumidor. Então, nessas etapas que eu mencionei para vocês, quantos processos, quantas situações jurídicas que estão envolvidas, né? Se a gente pensar, desde lá da colheita do algodão. Então, o direito da moda, ele tem uma ligação muito próxima com a propriedade intelectual, por isso até que nós estamos fazendo esse painel em conjunto, né? E talvez é onde o direito da moda mais brilhe, digamos assim, mas a gente não pode esquecer que o direito da moda ele também tem ligação com outras áreas, por exemplo, o direito ambiental, direito trabalhista, a parte do direito civil, especialmente contratos, a parte do direito consumidor, e até mesmo na parte criminal, através da repressão, né, dos crimes de concorrência desleal, que aí entra a questão de pirataria, contrafação de produtos, que é um problema sério, né, no nosso país, e não só no nosso país, no mundo inteiro, e a Comissão de Propriedade Intelectual tem feito vários eventos e sempre, né, enfatizando essa questão, né, e esse problema que a gente tem aqui no Brasil. E no mundo da moda a gente sabe que é muito recorrente, né. Então, dentro dessas matérias jurídicas todas, a gente tem um campo muito vasto para trabalhar.
Também a gente tem o direito tributário, direito societário, né, várias nuances do direito. E, bom, dentro da propriedade intelectual, nós temos o que a gente chama de multiproteção jurídica, né? Então, muitas vezes no nosso escritório, a gente recebe os clientes, tem alguns questionamentos de como fazer essa proteção, né? E a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui para vocês, né, até mesmo para a advocacia, que eu acho que é o nosso maior público, né, de como que a gente pode trabalhar essas questões aí dentro do direito da moda e dentro da propriedade intelectual, né. E, além disso, né, que falando um pouquinho das atividades da nossa comissão, que depois a gente, então, aprofunda nesse conteúdo do direito da moda, que até hoje eu vou contar também com o auxílio da doutora Michele Coppetti, né? Então, a nossa comissão de direito da moda, ela vem trabalhando nesses temas, né, nas suas reuniões, nos seus eventos. Claro que em função da pandemia, os nossos eventos passaram a ser online, nós conseguimos fazer um evento presencial ainda no final de 2019, mas depois não foi mais possível, e nós focamos a nossa atividade também na produção científica. E a nossa atividade ela acabou culminando com a publicação de um livro, né? Um livro foi uma organização da Comissão de Direito da Moda, que é a coletânea de Direito da Moda. Então, para quem quiser se aprofundar, conhecer mais alguns temas do direito da moda, ali a gente aborda mais ou menos 12 temas, né, nesse livro. Então, é uma leitura que eu recomendo e um trabalho nosso aqui de Santa Catarina, né, para que vocês conheçam um pouquinho mais do trabalho da nossa comissão. E aproveito para convidar todos que tenham interesse, né, em participar da comissão, não só da nossa, mas das demais comissões, para se aprofundar um pouco mais nesses temas, né, que são temas muito ricos, e às vezes num evento a gente não consegue trazer tudo que a gente gostaria, sim, para vocês, né. E falando um pouquinho aqui do estado de Santa Catarina, o nosso estado, ele é um polo têxtil, né, então principalmente o Vale do Itajaí, né, depois temos aquela região de Criciúma, Sombrio, né, tem uma atividade têxtil muito forte. Nós temos muitas marcas aqui, né, e recentemente saiu, então, um estudo de que Santa Catarina foi considerado, no último ano, o maior produtor de vestuário do Brasil, né, muito por conta da pandemia, porque alguns estados ficaram com a sua produção parada, né, em função da pandemia. Então, Santa Catarina teve uma pequena parada, mas muito pouco, né, e acabamos sendo o grande fornecedor da cadeia têxtil brasileira. Então, assim, dada a relevância dessas informações, imaginem o campo que a gente tem de atuação, em um campo inexplorado, e até para mim mesmo, que sou presidente da comissão, eu me deparo com novas formas de atuar, novos questionamentos, novos problemas que os nossos clientes nos trazem, né, e que exigem da gente uma atualização, um conhecimento constante, né, para que a gente possa realmente atender essas demandas, né. E isso tudo acabou sendo acelerado por conta dessa transformação digital, né, isso acelerou todo o processo de conhecimento e de transmissão das informações, né. Tanto é que nós estamos num evento chamado Maratona Digital, falando da transformação da advocacia. Mas isso não é só na advocacia, né? Isso foi uma transformação em todos os setores, né? E a indústria têxtil, e não só a indústria têxtil, mas a indústria de uma forma geral, ela tem sofrido de uma forma positiva os impactos da indústria 4.0. De uma forma positiva, eu faço ressalvas, porque a nossa indústria ela tem que estar preparada, né, para acompanhar realmente essa
transformação, né, que é uma coisa que surgiu, a indústria 4.0, ela surgiu na Alemanha, ela já é muito forte no setor automotivo, na aviação, enfim, em vários outros setores, e vem chegando aí na indústria têxtil e da confecção, né. E, infelizmente, aqui em Santa Catarina, o nosso índice de inovação das empresas têxteis, ela ainda é bem baixa, né, e isso tudo passa, essa transformação, essa evolução, também passa pela proteção, né, dos ativos de propriedade intelectual, né. Então, a gente também tem que fazer um trabalho, acho que de conscientização, da importância, né, da proteção desses ativos, né, porque, assim, para quem trabalha, estuda com propriedade intelectual, a gente sabe da importância que a propriedade intelectual tem para a proteção da inovação, né? É muito triste quando a gente recebe um cliente no escritório, analisa um caso onde a pessoa deixou de proteger uma marca, deixou de proteger uma patente, né? Então, muitas vezes houve todo um investimento no negócio e não foi feita a proteção da propriedade intelectual. E isso, no futuro, às vezes não é uma questão de imediata, mas 1, 2 anos depois, a empresa já está rodando, já está trabalhando, né? E muitas vezes não protegeu aquela marca, não fez a proteção do seu produto adequadamente, né? E acaba tendo problemas sérios com terceiros, né? Então, a gente muitas vezes lamenta, mas chega a um determinado ponto que também não há muito o que nós, advogados, poderíamos fazer para reverter a situação, né? Por isso a importância dessa conscientização e do nosso trabalho para que, de fato, as pessoas conheçam esses institutos, né, de propriedade intelectual e façam a proteção dos seus produtos, e não só na indústria da moda, mas, assim, em todos os setores, né? Como é que está meu tempo agora? Desculpe interromper. Tá. Tá legal, pode continuar. Tá, e dentro da multiproteção jurídica da moda, que depois a doutora Michele Coppetti vai aprofundar um pouco, nós utilizamos, então, as marcas, as patentes, os desenhos industriais, também a parte de segredo industrial, e os direitos autorais, né? Eu chamo a atenção para 2 pontos que vêm sendo muito comentados, antes da gente falar de marcas, enfim, que a gente vai falar bastante sobre isso depois, mas na questão dos direitos autorais, quando a gente fala em indústria 4.0, eu vejo uma grande relevância na proteção dos softwares, de toda essa parte de tecnologia, né, que passa pelo direito autoral. E a gente não tem falado muito sobre isso no direito da moda, né? E um outro ponto que é muito falado, que é o blockchain, né? Que é uma coisa que veio para ficar, e das NFTs, né? Que é uma nova tecnologia, através de tokens, né? E também promete impactar aí na indústria da moda, né? E a parte aí de segredos industriais, nós temos muitos ativos, né, ainda em segredo industrial, também é importante mencionar isso, né, e que é uma forma de proteção válida, né, muitas vezes é uma forma de proteção prévia, né, mas muito utilizada, né. E aqui em Santa Catarina nós temos umas pesquisas, né, não só em Santa Catarina, mas como no Brasil. Em primeiro lugar, o instituto mais utilizado são as marcas, né, depois são os desenhos industriais e as patentes, se eu não me engano, eu acho que é essa ordem, né, e Santa Catarina segue uma tendência, assim, do Brasil, com algumas diferenças, né? Mas nós aqui em Santa Catarina temos um baixo índice de patentes relativas à inovação de produtos, né? Geralmente são patentes
que são modelos de utilidade, né? Então, a gente acaba vendo que ainda tem um baixo índice de inovação. Existe uma pesquisa do INPI, em conjunto com a Fiesc, aqui de Santa Catarina, né? Então, essa pesquisa é uma pena que a gente não pode mostrar nos slides, mas ela traz, assim, um panorama bem preciso desses índices, né, de proteção da propriedade intelectual na indústria da moda. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Michele Coppetti. Pode ser, doutora Michele? Pode. Doutora Michele. Então, bom, vou passar então a palavra então à doutora Michele Coppetti, que ela vai aprofundar mais a questão aí da multiproteção, né, dos produtos da moda. Boa tarde a todos. De início, não posso deixar de parabenizar a OAB, em nome do presidente, Dr. Rafael Orme, pela organização, né, do evento, a todos aqueles que estão por trás, como disse a doutora Frederica, né, que garantem o sucesso do evento, e a oportunidade de fazer parte de um painel, ao lado de colegas tão brilhantes, doutor Hugo, doutora Isis, doutora Frederica, né? É sempre uma oportunidade muito grande e a gente sempre aprende muito nesses momentos, né, trocando ideias e conhecimento. Pela dimensão da temática, né, a gente sabe que não vai poder exaurir. Então, eu gostaria principalmente de destacar algumas coisas. A doutora Frederica já destacou o quanto esse segmento do direito da moda, né, ele tem números expressivos, né? A representatividade desse setor ela é extremamente significativa, né? E isso a gente consegue visualizar nos números, né? Quando a gente analisa. Entretanto, qual é a grande preocupação? Que, muito embora esse universo no qual estão inseridos tanto os têxteis, a confecção, os calçadistas, que tenham esse expressivo contingente, o que representa, por exemplo, tem mais de 2 milhões de empregos diretos, né? E 90% dessas empresas são pequenas e médias empresas. E 70%, gente, isso é muito importante, 70% dessa quantidade de empregos diretos são mulheres, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, atrair e levar conhecimento a essas mulheres de alguma maneira, para que elas possam utilizar essa representatividade desse setor, né, que é o segundo maior PIB de Santa Catarina, a favor delas, né, a favor de suas empresas. E eu acho que a situação e o dado mais preocupante é de que, muito embora a gente tenha, em termos de número, essa representatividade significativa, a gente não consegue ver uma correlação com os direitos de propriedade intelectual, né? Justamente porque, ainda que a gente tenha uma quantidade significativa de empresas, né, gerando mais de 2 milhões de empregos diretos, apenas 2% dessas empresas possuem algum objeto protegido pelos direitos de propriedade intelectual. Então, essa falta de correlação é a situação que mais chama atenção, e isso demanda um trabalho integrado, não só de nós, enquanto advogados profissionais, mas todo um trabalho integrado que deve começar de toda uma base. E eu acho que a grande situação que demanda essa questão desse desconhecimento começa, inclusive, por parte dos empresários que desconhecem, né, quais são as vantagens de se proteger, assim como por parte de nós, advogados, né? Então, a gente também precisa fazer um pouco dessa meia-culpa. É claro que isso vem lá da universidade, porque isso não consta lá na base, não faz parte do currículo, né? Muitos de nós, eu, por exemplo, que sou mais da antiga, sequer tive isso na faculdade, e hoje nos currículos o que a gente vê é um tema tratado juntamente com o direito empresarial e acaba sendo abordado de maneira mais superficial frente, né, ao tamanho de uma disciplina de direito empresarial. Então, esse é um grande ponto, primeiro, a ser refletido, né? E também, quando a gente pensa, o segundo ponto é assim, quando o pessoal se depara com os temas de propriedade intelectual, a gente começa a falar de patente, de software, de desenho industrial,
essa especificidade acaba por si afugentando os usuários, né? Pensando, não, isso é muito complexo, né? E os próprios profissionais, isso acaba afugentando. Então, a meu juízo, são esses dois fatores. Primeiro, esse desconhecimento de muitos profissionais, quer seja dos empresários, quer seja dos advogados, e esse segundo ponto de que, dada a complexidade e a especificidade desse setor, isso acaba afugentando. E a gente precisa, evidentemente, trabalhar isso, porque se a gente não trabalhar, a gente não vai mudar esses números, né? A gente vai continuar tendo um setor que é extremamente forte e que tem tudo para se despontar em termos de depósitos e de objetos protegidos por direitos de propriedade intelectual, que hoje é uma realidade que não se tem, né? A gente tem tudo para inverter, né, e conseguir uma correlação nesses números. E, obviamente, quando a gente analisa especificamente os direitos, os dois que são mais conhecidos são os programas de computador, que a gente consegue visualizar, né? Quer seja numa máquina de software, num programa, inúmeros programas que controlam todo isso, assim como ao lado das marcas, né? Então, de todos os direitos de propriedade industrial, os dois que são mais conhecidos dos usuários são os programas de computador, vulgo softwares, né? Que se chama de software, muito embora exista uma diferença, porque o programa de computador se refere especificamente ao código-fonte, e quando a gente fala de software, a gente está abarcando todo um conjunto que inclui os manuais também, né? E as marcas, né? As marcas, sem dúvida nenhuma, é o que mais desponta nesse segmento e que possuem, sim, uma significativa parcela de contribuição quando a gente analisa os números, sobretudo para o estado de Santa Catarina, óbvio, né? Está diretamente relacionado com a expressão pelo Estado ser muito forte nesse segmento. O que a gente tem, entretanto, Santa Catarina é o 6º estado, né, em termos de depósitos de marca. Nós poderíamos ficar ali, fazer concorrência direta com São Paulo, mas estamos normalmente em 6º lugar nesse total de depósitos, né? Só que desse número anual, mais ou menos, que seria uma média de 8 mil a 9 mil depósitos anuais, né, nos últimos anos, 50% deles são de pequenas e médias empresas e 10% estão na classe 25, que é justamente a classe destinada a vestuários, né, calçado e chapelaria. Isso, então, comprova essa representatividade, né? É claro que quando a gente vai ver o número de depósitos, nós nos deparamos com uma outra situação e que é um pouco fruto desse desconhecimento, porque as marcas, para que sejam protegidas, elas necessitam se distinguir das demais, né? Então, o objetivo princípio de uma marca é ser distintiva para que esse produto seja diferenciado de um outro do seu concorrente. E quando a gente analisa os depósitos, o que a gente vê é uma baixa distintividade de inúmeras marcas que são depositadas. Esta baixa distintividade, ela ocasiona um grande problema. Primeiro, acaba demandando, isso reflete no número de demandas judiciais, que a gente tem um significativo conjunto de demandas onde se discute essa questão se eu tenho ou se eu não tenho exclusividade e até onde vai a minha exclusividade. E essa minha exclusividade, o direito de só eu utilizar a minha marca no meu segmento de vestuário, está diretamente relacionado com a distintividade dessa minha marca, ou seja, a força que ela com a qual ela detém, tá? Essa distintividade intrínseca. Para que vocês entendam, e é claro, quando a gente está falando aqui, a gente, né, pressupõe que todos vocês tenham uma base, né, do conhecimento. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que pode deixar ali seus questionamentos. Mas nessa questão de marcas, por exemplo, a distintividade é assim, se eu tenho uma correlação direta com o produto, por exemplo, se eu tenho uma marca que tem, eu estou fazendo alusão, sugestão ao tipo de produto que eu quero designar com aquela marca, eu tenho uma marca cuja distintividade ela já nasce relativamente fraca, em função de que eu estou fazendo, ela é uma marca sugestiva, né? Diferentemente do que a gente teria, por exemplo, pão quente, quando a gente faz uma correlação, né? Ou azul calcinha, alguma coisa assim para identificar. Quando a gente consegue fazer uma correlação, existe essa sugestão e o consumidor não faz força na sua mente para conseguir correlacionar qual é o produto que está sendo identificado pela marca, né? Diferentemente do que se a gente tivesse uma marca arbitrária.
Enfim, mas a situação é que no caso de marcas, esse é o grande problema e que precisa, de fato, de uma atenção especial, principalmente dos profissionais. Muitas vezes é muito complicado quando chega um cliente e ele chega e diz, eu gostaria de depositar uma determinada marca, né? E aí a gente analisa a marca e percebe que essa marca ela tem uma baixa distintividade, né? Como que a gente vai dizer para o cliente que vem cheio de emoção, né? Dizer, olha, não invista nessa marca, vamos pensar num outro elemento, em outro termo, para que você passe a designar a sua indústria, né? O seu comércio de vestuário ou o seu calçado. Vamos trabalhar numa marca diversa, porque essa é muito fraca. Então, jogar esse balde de água fria no cliente é um grande problema. Entretanto, muitas vezes ele precisa ser feito, né? Porque os depósitos de marcas, ou eles passam pelos advogados, ou eles passam pelos agentes de propriedade industrial, ou pode ser até mesmo depositado diretamente pelo requerente no âmbito do INPI. Então, assim, como passa por nós profissionais, a gente precisa fazer, assim, orientar o cliente na melhor maneira de se proteger, né? Enfim, mas pensando nessa sobreposição de direitos, então a gente tem, além de programas de computador, a gente tem as marcas, né? A gente tem os desenhos industriais, que é facilmente perceptível no âmbito do direito da marca, que são as configurações, né, aplicadas, por exemplo, às bolsas, em anéis, né? A gente tem uma configuração ornamental aplicada a um calçado, inclusive o desenho industrial, os números despontam nesse segmento justamente nesse âmbito do vestuário e calçado, com números expressivos e significativos. Nós também temos as patentes, né, em tecidos sustentáveis, em tecidos anticelulites, né, nos equipamentos, nas máquinas de corte, que representam, as patentes, sobretudo, têm um potencial competitivo muito superior, né, aos demais direitos de propriedade industrial, né? É claro que é muito mais difícil você ter uma pequena e média empresa tendo todo um investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, por exemplo, nos tecidos sustentáveis, mas não é impossível, gente, ao contrário, né? A gente tem apoios diferentes, a gente tem apoio de Sebrae para os pequenos e médios, a questão é que tudo isso perpassa por, a gente precisa de um conhecimento multidisciplinar, né, para que a gente possa melhor conduzir essas pequenas e médias empresas no âmbito de Santa Catarina a despontar no mercado, para que a gente tenha uma correlação entre números de empresas versus número de pedidos e proteção em termos de propriedade intelectual. A gente também tem o trade dress, né, que pode ser aplicado, né, representação visual, por exemplo, de uma vitrine, de uma loja. Afinal de contas, quem de nós não passa na frente de determinadas lojas, né, e não associa imediatamente o cheiro, não associa diretamente o cheiro a um determinado produto, né, a uma determinada marca, né? Portanto, eu acho que o desafio é a gente, além de conhecer os diferentes objetos, é compreender, né, para melhor orientar os clientes, né? Porque, por exemplo, dentro de uma bolsa, né, se eu analisar uma bolsa, eu tenho diferentes objetos. Eu posso ter uma patente, né? Eu posso ter um desenho industrial, eu posso ter uma marca, assim como, por exemplo, um perfume. Pensando no invólucro deste perfume, né, eu posso protegê-lo, quer seja por meio de uma marca tridimensional, se ele preencher os requisitos para ser uma marca tridimensional, ou eu posso proteger esse invólucro por meio do desenho industrial. Mas esse mesmo perfume, ele também vai ter uma marca, ele vai ser identificado por uma marca, assim como também vai ter a marca do fabricante, né? Ou então, numa camisa, eu posso ter uma patente relativa ao tecido, né? Eu posso ter um tecido que absorva com melhor transpiração, enfim, sustentável, anticelulite, né? Que seria bom para as calças, né? Principalmente as femininas. Mas, enfim, numa camisa a gente teria uma patente, por exemplo, e a gente também poderia ter uma marca, né? Nossa camisa. Afinal de contas, a camisa vai ser comercializada no mercado, identificada com uma marca. Essa marca, inclusive, pode ser uma marca de posição, né? Que a doutora Isis, acredito, vai abordar mais adiante, que são as ditas marcas não tradicionais, né? A questão é, o que a gente precisa e o que é mais importante? É que a gente conheça, né, que nós profissionais
a gente conheça esses diferentes objetos, diferentes institutos, né, para que a gente possa melhor orientar os clientes. Porque por isso que quando a gente fala nessa sobreposição ou múltiplo proteção, sobretudo no âmbito da moda, o que não é diferente dos demais segmentos, né? A gente tem isso, porque a gente vai ter um perfume e aquele frasco e tudo que está no seu entorno pode ser protegido de diferentes maneiras, né? A gente precisa saber e conhecer exatamente cada um deles para poder melhor orientar o cliente. E ali está uma questão de estratégia também, né? Justamente frente à própria dinamicidade do mercado. Você não vai orientar teu cliente, por exemplo, a proteger, talvez, porque de uma estação para outra, a gente tem já novas estampas sendo lançadas. Então, você também precisa conhecer que existe uma dinamicidade nesse segmento, né? E dessa maneira também poder orientar o cliente qual é a melhor escolha, qual é a melhor estratégia, né, a ser adotada para a proteção de um determinado produto, quer seja uma estampa que ele acabou de desenhar, né, uma estamparia nova, ou um software, uma marca de corte que ele resolveu, que ele conseguiu aprimorar, porque aqui hoje existe no mercado, não é suficiente para atender a demanda específica que ele necessita. Enfim, então eu acho que a minha reflexão que eu deixo a todos é no seguinte sentido: precisamos levar conhecimento às pequenas e médias empresas. Precisamos dar atenção às mulheres, porque são elas que dominam esse segmento. A elas é que esse conhecimento deve chegar. E a nós, profissionais do direito, também precisamos nos aprofundar, se for para trabalhar nesse segmento, precisamos nos aprofundar para melhor orientar os nossos clientes qual é a estratégia a ser adotada na proteção, não esquecendo que um único objeto pode ter várias proteções, né? Então, seria isso a princípio. Eu gostaria de encerrar e agradecer a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, doutora Michele. Queria só fazer acrescentar aqui algo com relação até ao que a doutora Frederica comentou, quando ela falou sobre pessoas que usam marca, que estão usando na internet, que não dão a devida proteção, né? Isso é uma coisa muito séria. E tem muita gente que, desde que chegou a Covid, né, perdeu o emprego, e a primeira coisa que fez foi abrir uma página no Instagram ou Facebook e, por exemplo, começou a fazer venda de lingerie, né? Vamos usar esse exemplo. E o que essa pessoa faz? Ela coloca uma marca, né, nesse negócio que ela está... nesse novo negócio que ela começou a produzir ali na internet. E essa pessoa, às vezes, ela não sabe que ela está fazendo uso de uma marca que já pode ser marca registrada de alguém. Então, ela pode estar cometendo um crime sem saber. E os riscos para quem faz isso, eles podem ser bem salgados, né? Ela pode sofrer uma ação judicial, geralmente se inicia através de uma notificação, né? Mas é claro que a empresa interessada e titular da marca, ela já pode diretamente ingressar com a ação judicial, já pedindo, além da cessão de uso, multa diária, se der continuidade, dano moral, dano material, e às vezes, ferido esse pedido de tutela, para ela cessar o uso imediato, pode ser que ela deixe de usar no Instagram, ela retire essa conta dela do ar, mas ela já fez propaganda no Google, em tantos outros lugares, e isso está espalhado de uma forma na internet que às vezes nem ela consegue ter o controle para conseguir retirar. E a multa diária vai contar em cima disso, porque isso partiu dela. Então, é muito importante que quem vai criar um novo negócio, para qualquer empresário, né, ou qualquer pessoa física, porque a marca também pode ser requerida em nome de pessoa física, essa pessoa tem que procurar um profissional competente, ou ela estude, né, ela compra o livro da doutora Frederica, tem bastante conteúdo ali, ela vai aprender bastante lá dentro, e aí ela vai saber como fazer, e ela vai fazer corretamente, ela não vai correr esse risco, né? Porque isso é realmente muito grave. E aproveitando também, pegando um gancho no que foi falado. Oi, Michele, você quer falar alguma coisa para complementar? Não, é que você estava falando da questão da violação. Veja que é o seguinte, a pandemia, né? Com a pandemia a gente passou a ter a obrigatoriedade do uso de máscaras. Todos os dias, onde quer que a gente vá, a gente vê violações a marcas registradas sendo estampadas na cara das pessoas, né?
Então, assim, no dia a dia, quem está fabricando e comercializando esses produtos tem que ter a noção e a ciência de que ele claramente está utilizando uma marca registrada, que existe uma proteção, e esse uso indevido está sujeito a penalizações. Então, assim, a pandemia trouxe à tona muitas coisas, né? Desculpa interromper. Exatamente. Não, imagina, mas exatamente o que a gente mais vê, né? Marca de time de futebol, então, tem um monte, você encontra o tempo inteiro em tudo quanto é lugar. E só uma outra complementação, acho que foi a Michelle que comentou, né, sobre ensinar isso desde a escola, de aprender já desde cedo a importância, né, do combate à pirataria. Só um breve comentário antes da fala da doutora Isis. O Secop tem feito um trabalho bem interessante aqui em Santa Catarina com relação a isso. O Secop ele tem levado para dentro das escolas, criou um personagem, né? As crianças conhecem aquele personagem, uma pessoa do Secop vai fantasiada com aquele personagem, e esse personagem ensina para as crianças o que é certo e o que é errado, né? Ensino fundamental, as crianças elas estão aprendendo já que é errado você comprar um produto, por exemplo, que não tem uma nota fiscal, né? Qual é a procedência daquilo ali? Então essas crianças já estão levando para dentro de casa, para os pais delas, essas questões como o que é o correto se fazer, né? E é engraçado, a gente escuta algumas histórias que o próprio Secop conta pra gente, no sentido de que a criança, quando recebe um presente, uma boneca, uma Barbie, por exemplo, falsificada, ela sabe que é falsificada. E ela mesma já questiona o pai ou a mãe, né, enfim, quem deu aquele presente, que aquele produto ali é falsificado. E isso é muito interessante, né? Quanto mais ações como essas por aí, melhor. O Secop fez, inclusive, dentro da OAB um evento onde houve uma premiação. Não lembro agora quais foram os valores ali, mas foi uma premiação em dinheiro para a criança que criasse a melhor história. E tiveram várias histórias brilhantes. É impressionante. Eu acredito que isso esteja no site do Secop, disponível para quem quiser conhecer. Bom, não vou me alongar mais, vou passar a palavra à doutora Isis, que tem um currículo muito extenso. Prefere que eu repita o currículo ou a gente inicia? Não, acho que não precisa, Hugo. Acho que não precisa, acho que a gente já pode iniciar. Tá, só uma correção. Tá lá bom. foi falado que eram 8 anos de atuação, né? A doutora Isis, na verdade, tem 9 anos de atuação prática na área. Que eu esqueci de atualizar. Tem uma segunda Sim, correção que eu nem queria fazer, mas vou fazer, que me apresentaram como Isis Pode ficar à Valverde, que seria uma honra, mas não é Valverde, não, é Moretti mesmo. Ou foi a primeira apresentadora, é Moretti mesmo, ou Tudo bem. Valaziani. Bom, obrigada, Boa Hugo, apresentação. pela palavra. Vocês estão me ouvindo? Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá, perfeito. Queria agradecer primeiramente à OAB de Santa Catarina, é minha primeira vez falando aqui para a OAB de Santa Catarina, né? Eu sou membro de algumas comissões aqui à OAB Rio e estou bastante contente com o convite. Queria agradecer especialmente ao doutor Hugo, a doutora Frederica e a doutora Michelle. Acho que estou num painel aqui de super peso. Parabenizo os colegas que falaram até aqui. Fiquei extremamente interessada na fala tanto da doutora Frederica quanto da doutora Michelle. Acho que é isso mesmo, né? Complementando um pouco o que vocês falaram, é uma indústria crescente, pungente, né? A indústria da moda, e a gente tem a oportunidade de vivenciar na indústria da moda vários vieses, né? Da propriedade intelectual. Então, como a doutora Michelle falou muito bem, direito autoral, o direito patentário, enfim, desenho industrial, a gente vê toda a gama, né, sendo aplicada aos assets de fashion law, né, que a gente chama, ou de direito da moda, e eu fico muito contente também de atuar nessa área. Acho que a apresentação já foi feita, mas trabalho na área de propriedade intelectual já há um tempinho, e com casos de fashion law também, e é sempre muito rico, né, e pegando também um gancho no que o doutor Hugo falou, a gente tem vivenciado, infelizmente, né, com a pandemia, algumas infelicidades que são justamente um aumento, né, um acréscimo no número de infrações na internet, né? Porque como toda relação virou, mal ou bem, uma relação virtual, né?
gente nunca fez tanta ligação, tanta videochamada, tanta compra online como tem sido feito hoje em dia. Com isso, a pirataria online também vem crescendo assim exponencialmente, né? Seja por um desconhecimento de quem está entrando no mercado agora, como um simples vendedor de uma plataforma, né, de vendas, que nunca fez aquilo e aí a pandemia acabou ocasionando que fizesse, ou mesmo por um volume maior mesmo de artigos sendo comercializados na internet. A gente tem visto cada vez mais, com mais frequência, né, imitações de marcas, violações de desenhos industriais e o que a gente chama de pirataria mesmo, né, com relação a produtos. E aí, dito isso, eu fiquei com uma tarefa de trazer um tema para vocês um pouco instigante, que é bem menor do que esse aspecto macro que já foi falado. Então, a doutora Frederica apresentou muito bem a indústria e as preocupações, complementadas pelo doutor Hugo, e a doutora Michele trouxe especificamente, né, quais são os tipos de proteções e o que a gente vem vivenciando com relação à propriedade intelectual e indústria da moda, né? E aí eu vou falar um subtema dentro desse caminho bem amplo, né? A gente vai fechar aqui um pouquinho e vou trazer para vocês um tema que eu tenho muita satisfação de falar, porque é um tema muito instigante, né? É um tema que a gente ainda não está preparado assim no Brasil em termos burocráticos mesmo de ver acontecer na prática, mas é um caminho que se está percorrendo e uma hora a gente chega lá, né? O tema é marcas não tradicionais, né? Então, é um pouco juridiquês, mas vou tentar ser o mais didática possível aqui para quem está assistindo, e que espero que todos gostem. Enfim, podem submeter perguntas ou considerações. O Dr. Hugo está fazendo a leitura e vai submeter para a gente ao final. Bom, o que são as marcas não tradicionais, né? Então, acho que primeiro é interessante falar o que são as marcas tradicionais. Então, as marcas tradicionais são aqueles sinais visualmente perceptíveis, né? São as marcas que a gente está acostumado mesmo, né? Tem uma classificação técnica que a gente chama de marca figurativa, mista ou nominativa. Então, dando um exemplo da Apple, por exemplo, nominativa seria o nome Apple, figurativa seria só a maçãzinha, né? Só aquele símbolo da maçã. E a marca mista seria a maçã com Apple embaixo, né? Então seria o conjunto da logo com o nome. Então, esses três tipos de marca, a marca mista, figurativa ou a nominativa, são marcas que são visualmente perceptíveis, né? Você consegue identificá-las com o olhar. E elas são marcas consideradas tradicionais, né? Então, são as marcas que estampam os produtos que a gente está acostumado, né? Caderno, roupa, serviços e etc. E o que são as marcas não tradicionais, né? Então, as marcas não tradicionais, elas são alguma representação que não necessariamente vai ser um sinal visualmente perceptível, mas que se busque, né, que se pretenda identificar o dono, né, o dono daquele produto ou daquele serviço que esse sinal, que novamente não precisa ser visualmente perceptível, pode ter outras características, vai buscar identificar. Então, para ficar mais claro, a gente divide, né, as marcas não tradicionais em algumas categorias. Então, a gente pode citar aqui as marcas tridimensionais, as cores, as marcas de movimento e as marcas de posição. E além dessas, tem umas que são super instigantes, que são os sinais que não são visualmente perceptíveis, mas eles ativam outros sentidos, né? Então, são as marcas olfativas, sonoras, gustativas ou as marcas tátil. Eu vou trazer um exemplo de cada um para que vocês identifiquem melhor, mas é um tema muito rico porque são marcas que a proteção no Brasil ainda não está implementada, diferentemente de outros países, mas que a gente, como operador do direito da área de propriedade intelectual, sempre se debruça a estudar e sempre fica naquela ansiedade de um dia vier a ser implementada, né, no Brasil, de forma que a gente possa também buscar proteger, né, ou ajudar os nossos clientes a zelar por esses ativos que são muito importantes para diversas empresas, né, e que constroem esses sinais
como assets da empresa mesmo, e o consumidor identifica, ainda que, por exemplo, não seja um sinal visualmente perceptível, o consumidor identifica aquele sinal como proprietário de determinada companhia. Então, por exemplo, eu vou falar alguns exemplos e acho que vocês vão lembrar de imediato. As marcas tridimensionais, que estão está nessa categoria, né, das marcas não tradicionais, ela precisa ter uma forma plástica distintiva, ela é passível de registro no INPI, a gente tem alguns, menos, né, a quantidade é menor desses registros no INPI, mas é possível ser feito, tá, no Brasil. E elas são uma forma plástica distintiva que não pode ter um efeito técnico associado, ou seja, aquela forma plástica do objeto não pode ter uma razão de ser, né? Uma funcionalidade, uma razão de ser. Ela tem que ser ornamental mesmo, porque se ela tiver uma razão de ser, você não pode garantir exclusividade para um só titular e privar que alguma outra companhia use aquela mesma forma plástica, porque aquilo seria essencial para o produto. Então, um exemplo disso, a gente tem o Toblerone, sabe, o chocolate Toblerone? Ele é composto por várias montanhas, né? Aquele formato tridimensional do Toblerone, ele é protegido como uma marca tridimensional. Então, o que quer dizer isso na prática? Se algum terceiro fizer um chocolate similar, com o mesmo formato daquelas montanhas, né? Isso pode acarretar uma infração marcária, né? E aí a gente tem toda uma estratégia de enforcement mesmo para combater eventual imitação, né, indevida. Um outro formato, né, um outro shape que também é marca tridimensional é do Yakult, né, aquele formatinho do shape da garrafinha do Yakult, que todo mundo fala que deveria ser maior, né? Quem gosta não entende por que é tão pequenininho. Ele também é protegido por um registro de marca tridimensional. E um outro exemplo que acho que todo mundo também conhece é a garrafa da Coca-Cola, aquela de vidro, né? Que é bem famosa e que falam que tem mais gás, que é a melhor. Também é protegido por um registro de marca tridimensional, o shape, né? O formato. Isso na prática quer dizer que concorrentes não podem produzir o mesmo produto utilizando essa mesma forma plástica ornamental, porque seria, né, considerado uma violação, é claro, a ser analisada caso a caso. Aí, a gente entrando agora nos sinais que não são identificáveis aos olhos, mas sim a outros sentidos, a gente vai para uma categoria mais problemática, porque é uma categoria que o INPI ainda não está capacitado, né, para fazer a adequada proteção no Brasil. Então, por exemplo, a marca olfativa, né, são aquelas marcas que são perceptíveis apenas através do olfato, como algum aroma ou alguma fragrância. Óbvio, né, que esse aroma ele tem que ser construído para ser associado àquela companhia produtora daquele produto, ou seja, não pode ser um cheiro qualquer, né? Aquele aroma ele tem que ter uma associação direta com aquele produto, que é o que a gente chama de secondary meaning, né? Ele adquiriu uma associação imediata e direta com o seu titular, e também não pode ser associado à funcionalidade. Então, por exemplo, obviamente, eu não posso proteger alguma marca de lubrificante se o lubrificante, né, de carro tiver um cheiro de, né, lubrificante de carro, ou um cheiro aproximado à gasolina, enfim, um cheiro a diesel. Eu não posso proteger o cheiro, né, o aroma que está intrinsecamente relacionado ao produto. Agora, se ele tiver um cheiro exótico diferenciado daquele produto, né, original, né, inovador e associativo mesmo, aí a gente tem a possibilidade de ter uma marca olfativa. Então, eu trouxe para vocês um exemplo. Nos Estados Unidos, a gente viu já um registro comercializado pela Celia Clark, que são aromas das flores de pluméria que ela fez para identificar uma linha de costura e bordado. Então, nos Estados Unidos, esse caso ficou bastante famoso, porque a linha de bordado, né, as linhas, né, os rolos de bordado e tudo que ela vendia, tem esse cheiro de flor de pluméria, que é um cheiro muito marcante, né, que identifica toda a linha de produtos. Um outro registro também concedido nos Estados Unidos
para Mike Mantel e comercializado como Manhattan Oil é o cheiro de uva para identificar lubrificante de carro, né? Então, como eu falei aqui, né? Se for um cheiro já associado ao produto, não faz sentido, mas um cheirinho de uva distintivo que aquela empresa construiu como asset da marca, né? Como brand, ele pode sim ser protegido, e aí você só tem que tomar cuidado para durar, né, a proteção, porque você tem que fazer um uso constante, um uso sólido e gravar mesmo na mente, né, do consumidor aquele cheiro associado, né, à remissão imediata ao titular do produto. Tem outro caso interessante nos Estados Unidos, que é um cheiro da goma de mascar relacionado a fluidos que são utilizados para a indústria metalúrgica. Então, esses fluidos têm um cheiro bem distintivo, que é um cheiro de chiclete mesmo, né? De goma de mascar. Esse registro é da empresa Midwest Biologicals Inc. e também foi concedido nos Estados Unidos. Quais são os desafios desse tipo de registro? Quais são os desafios desse tipo de registro de marca aqui no Brasil? O desafio é justamente como tornar possível, né, que o INPI faça análise do aroma, faça comparação dos aromas já existentes, como dar um certificado a esse aroma, né, como fazer uma análise de colidência desse aroma. Então, esses são os desafios que a gente enfrenta. Com relação às marcas realizadas através dos sons, né, que são as marcas que a gente só percebe por meio do sentido da audição, a gente também tem essa mesma, né, dificuldade de proteção, mas ela tem as mesmas características, né? Se a gente for comparar com países que aceitam, precisa ser um som identificador, distintivo, que faça uma remissão direta ao produto ou serviço e que não seja funcional. Então, eu trouxe alguns exemplos que eu também acho bastante interessantes, curiosos. Por exemplo, o Plim Plim da Globo, né? Então, quando você está, enfim, assistindo algum conteúdo da Globo, toca aquele Plim Plim. Esse Plim Plim, ele é registrado como marca sonora nos Estados Unidos, existe um registro para isso. No Brasil, a estratégia que se adotou é fazer uma marca figurativa e também uma marca da onomatopeia do Plim Plim. Então, não é exatamente um registro sonoro, tá? Um outro registro que existe também nos Estados Unidos que é muito interessante é o da MGM, aquele leão que aparece quando a gente vê um filme, né? Quando a gente ia ao cinema, agora um pouco extinto, né? A modalidade de cinema. Mas aquele leão rugindo da MGM também é registrado lá fora como uma marca sonora. E tem uma marca também interessante que já os mais jovens vão reconhecer, que é a marca do Netflix. Quando você clica, né, para ver algum conteúdo no Netflix, ele faz um tum-dum. Esse tum-dum também é registrado como uma marca sonora e característica, né? Você pode estar distraído, você escutou aquilo, você sabe que tem alguém vendo algum conteúdo que está sendo exibido na plataforma do Netflix. Aí tem uma outra categoria de marcas também muito interessante, que são as marcas gustativas, que também têm as mesmas dificuldades, tá? Ou as marcas que são apenas táteis também têm as mesmas dificuldades. Vou me ater aqui a não aprofundar com relação a elas, mas todas a gente tem que fazer essa reflexão, né, de como a gente consegue operacionalizar isso a longo prazo com as estruturas que a gente tem registrais, né, que é o INPI, como isso vai se dar. Então, quem é profissional da área e trabalha com marcas sempre faz esse exercício, estuda muito direito comparado, né, para ver o que está sendo feito lá fora. Uma outra marca que eu acho interessante trazer aqui para vocês, não tradicional, é a marca de movimento. Então, a marca de movimento, ela busca proteger algum movimento específico do produto, serviço, ou mesmo da logomarca, que é muito característico e distintivo de determinada empresa, né? E aí, como que vai proteger o movimento? Como que eu vou apresentar isso para o órgão? Se eu vou apresentar várias faces do movimento, como que eu vou detalhar isso para o órgão que vai analisar, né? E aí tem um registro interessante que eu achei nos Estados Unidos, da Yamaha, que eles têm um jet ski, que quando ele é ligado,
o jato que faz é um jato específico de água assim para cima, e o jet ski lança assim para o alto da popa esse jato de água, e isso foi registrado lá fora como uma marca de movimento, tá? Bom, e aí sobre cores agora, né, que é uma outra categoria de marcas não tradicionais. Cores no Brasil, a gente tem uma impossibilidade do registro da cor per se. Então, lá no artigo 124 da LPI, a gente tem que não são registráveis como marca as cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. O que eu quero dizer? Se eu sou produtor de água e quero proteger a cor azul, per se, só eu vou poder usar azul para vender a minha água. Muito provavelmente não vou conseguir, porque eu não posso ter um registro de uma cor per se, né, de uma cor em geral, quanto mais azul, que é uma cor intrinsecamente relacionada à água, né? Então, é necessário analisar se a disposição das cores confere uma distintividade àquela marca de produto ou serviço. Um exemplo muito interessante que a gente tem é a própria logo da Mastercard, que, para quem não lembra, né, são 2 círculos preenchidos de 2 cores, que é o vermelho e o amarelo. E é bastante distintivo, né, na minha opinião, visa mesmo identificar o Mastercard, seja pelo formato das 2 bolas, seja pelas cores mesmo, quando a gente fala de cartão de crédito. Tem o caso do Red Bull também, que, né, já é bastante celebrado com relação ao azul da Red Bull. E tem outros casos interessantes que a gente pode citar, americanos também. O amarelo do Post-it, que é um amarelo bem específico. O azul Tiffany, da Tiffany, né, que é o sonho de consumo, né, de grande parte das mulheres, não só as americanas. Então, ganhar uma caixinha azul naquele Pantone específico é algo, né, que por si só já tem todo ali um sonho agregado, um valor agregado, já remete diretamente à marca. Tem também interessante o caso da Milka, que é aquele roxinho, né? Aquele purple bem específico da Milka chocolate, que também é protegido. E aí eu deixei por último, não por outro motivo, porque é o que está sendo mais comentado atualmente, né? A gente está vendo em alguns eventos específicos sobre o tema, a gente não vai ter tempo aqui de aprofundar, porque como vocês viram, são diversos assuntos relacionados, mas é a marca de posição. A marca de posição, ela é justamente o trend topic da vez, né, o hot topic da vez, porque o INPI proferiu uma consulta pública para que diversos interessados, advogados, entidades associativas relacionadas à propriedade intelectual pudessem contribuir para expor, né, a opinião com relação a como se fazer, né, quais são os requisitos para se ter um registro de marca de posição no Brasil. E aí, por conta disso, esse assunto vem, né, obviamente, sendo bastante debatido. Essa consulta pública foi encerrada, o INPI agora está analisando todas as contribuições que foram feitas, tá? E só para, né, matar a curiosidade de quem ainda não teve oportunidade de estudar sobre o tema, a gente tem alguns famosos exemplos, né, da marca de posição. Então, as 3 tiras, né, as 3 listras da Adidas, que é bastante significativa e distintiva, na minha opinião, que a gente tem aposto tanto no tênis quanto na manga, né, dos casacos da Adidas. A gente também tem uma marca de posição concedida, né, no exterior para a Havaiana, a posição que se coloca a tira do lado direito do chinelo, a marca Havaiana no chinelo. Então, também tem um registro de marca de posição no exterior. E o que vai se buscar especialmente é muito daquilo que a gente falou com relação a todas as marcas não tradicionais, né? Distintividade do conjunto, o local ele não pode ser convencional, banal ou já esperado para ter uma marca aposta, então tem que ter uma certa originalidade, né? Uma diferença, uma exclusividade que realmente identifique para o consumidor, né? Para quem se depara com a marca, nossa, quando eu me deparo com casacos com 3 listras no braço, eu sei que aquilo ali é um casaco Adidas, porque me remete imediatamente ao dono da marca, né? Então, é necessário ter esse cuidado, até por todos os motivos que a gente falou aqui,
para a gente não ter também um problema concorrencial, né? Porque a concessão de um registro marcário limita o resto, né? Então, se eu tenho uma exclusividade para uso de determinado sinal, eu estou limitando toda, né, a concorrência, toda a outra parcela dos players de mercado de utilizar aquele mesmo sinal sob pena de estar cometendo uma infração marcária. Então, todas essas marcas não tradicionais, elas são, obviamente, analisadas com um rigor maior e se espera, né, realmente que tenha essa distintividade inerente, né, essa associação imediata com o titular, né, da marca. Um outro exemplo famoso também é o da Levi's, né, o formato do bolso da Levi's também é muito conhecido como uma marca de posição. Bom, acho que era o que me cabia trazer aqui para vocês. Tentei ser breve depois das brilhantes exposições que a gente teve aqui. Espero que quem ainda não tenha tido oportunidade de analisar o tema ou de se aprofundar sobre o tema tenha despertado algum interesse, porque é um tema realmente apaixonante, instigador. E agradeço novamente a participação e a OAB de Santa Catarina e a todos aqui presentes. Fico disponível para se houver alguma pergunta. Obrigada. Muito obrigado, doutora Isis. Excelente explanação. Aliás, todas foram. Meu áudio está funcionando, né? Não sei se vocês estão acompanhando ali. Nós estamos também, estamos ao vivo no YouTube e tem alguns questionamentos lá. Tem vários elogios, todo mundo elogiando bastante aí vocês três. Todo mundo parabenizando. Tem uma pergunta ali, Michele, que fizeram para você. Disseram que foi uma ótima colocação a sua. E questionaram se no exemplo do desenho da camiseta não entraria no seara do direito autoral caso fosse copiada. A estamparia, sim, estamparia, sem dúvida, entraria, Layout, estaria né? protegido pelo... E, de repente, porque eu posso... Veja que a gente tem, inclusive, o direito autoral, ele abre também para uma outra situação de que é a apropriação cultural também. E a gente tem isso, está bem em voga, inclusive, nessas discussões, de você utilizar na camisa, na camiseta, no vestido, determinados desenhos muito típicos de determinadas comunidades tradicionais, né? Então, que isso aí também tem uma proteção bem específica, né? Então, isso é um tema que até recentemente teve discussões no âmbito do direito da moda e acabou, né, de grandes marcas utilizarem estampas que estão diretamente relacionadas a determinadas comunidades tradicionais. Então, respondendo sim, a estamparia, o desenho, o que quer que esteja ali, estaria marcado sim na proteção de um desenho industrial, assim como a gente também pode ter, dependendo, um desenho industrial, marca, enfim. A questão é o que é importante. A gente precisa conhecer cada um deles, né? O programa de computador, o software, a marca, a patente, o desenho industrial. Cada um desses objetos possui requisitos específicos para sua proteção, né? Então, eu preciso saber se o que o cliente está me trazendo, o que eu tenho na minha frente, se eu vou proteger mediante uma patente, eu preciso preencher os requisitos de patente, né? Assim como para eu falar numa marca tridimensional, eu tenho que preencher os requisitos de marca tridimensional, né? Ou então, não, isso aqui vai ter, o dinamismo é muito grande, eu não vou, sobre marca tridimensional não é a melhor estratégia, vai ser como desenho industrial, até porque isso na próxima estação, no próximo lançamento de inverno, isso já vai mudar radicalmente. Agora, do contrário, por exemplo, no caso dos frascos, né, dos perfumes, a gente vê números registrados como marca tridimensional, né, do Jean Paul Gaultier, o busto feminino e masculino, né? Aquilo é uma marca tridimensional. Então, a gente precisa conhecer para poder diferenciar e melhor organizar e estrategicamente direcionar a proteção, né? Porque a gente sabe, por exemplo, quem vem do ambiente acadêmico, por exemplo, sabe que um pesquisador, né, o afã de um pesquisador, de um cientista que está lá no âmbito da universidade, é divulgar a sua pesquisa. Só que essa divulgação, a partir do momento que você tem essa divulgação desse conhecimento, você automaticamente depois você não vai conseguir preencher os requisitos da patente.
Então, assim, as coisas caminham junto. Por isso que eu acho que a importância é a gente começar lá na base, né? A gente precisa levar conhecimento para as nossas crianças. As nossas crianças precisam ser incentivadas a criar e a proteger, né? Saber que uma criação, ela pode ser objeto de proteção, né? A gente não tem isso, né? A gente, quantos exemplos de países que a gente tem que deram guinadas, né? Que eram países que antes tinham um PIB muito pequeno e deram guinadas justamente pensando estrategicamente na propriedade intelectual no âmbito do seu país. É isso que a gente precisa fazer, sobretudo num segmento que aqui no nosso estado é muito forte. A gente precisa de atenção por parte dos nossos governantes e de todos nós profissionais envolvidos nessa cadeia, né? Para que possa se fazer uma diferença. Perfeito. Perfeito. A gente tem 8 minutos ainda. A pergunta foi da Larissa Sonego Gomes, tá? Eu esqueci de comentar antes. Magali Moraes Rosa também, eu não sei se foi uma pergunta, mas ela coloca lá que na camisa pode ter patente, marca e design industrial. Sim, pode, né? Não sei se alguém quer comentar a respeito disso. Posso comentar? Pode ter como pode não ter, né, doutor Hugo? Porque muitas vezes o cliente acha que ele está trazendo uma inovação e o que a gente tem que deixar claro também que é necessário a gente fazer uma busca de anterioridade para ver se muitas vezes a marca ou a mesma patente, né, se aquilo lá já não existe no mercado, né? Então a gente sabe que, por exemplo, nas camisas, não só nas camisas, mas também nas calças, por exemplo, alguns bolsos têm proteção, alguns formatos de gola têm proteção, as estampas acabam tendo a proteção através do direito autoral, né? E alguns detalhes específicos das peças de roupas também através do desenho industrial. Nas peças de roupas a gente acaba vendo muito pouco, né? Muito mais em acessórios, né? Então, é possível sim, mas a gente também recomenda que seja feita uma busca, né, todo um estudo prévio para que o cliente também não perca tempo e dinheiro, né, às vezes pedindo a proteção de algo que já existe, né, então isso é importante, e o profissional que está atuando nessa área, ele precisa ter um certo conhecimento, né, porque às vezes a gente até identifica de imediato, puxa, isso aqui eu já vi em algum lugar, né, a gente às vezes não descarta de imediato, né, mas a gente fala para o cliente que é necessário fazer essa pesquisa, porque de fato a gente já viu alguma coisa semelhante, né, e algumas coisas assim não aparecem em primeira mão, né, mas depois a gente acaba identificando. E outra questão muito importante de perguntar ao cliente, questionar, é se ele pretende, por exemplo, exportar o produto. Porque se ele for exportar aquele produto, também precisa ser feito toda a proteção nos países aonde que ele vai comercializar, né? E aí também é feita toda essa busca no exterior. Antigamente Legal. a gente não conseguia fazer, por exemplo, a proteção de marcas diretamente aqui do Brasil, a gente dependia de representantes no exterior, né? Mas hoje, com a adoção aí do Protocolo de Madrid, a gente já tem um campo de atuação maior, aí com uma independência um pouco maior, né? E também a nossa atuação se ampliou nesse sentido, né? Então, também, assim, são coisas que surgiram aí nos últimos anos, né? E que o profissional também tem que estar buscando e se atualizando nisso, né? Eu até aproveitando, assim, essa questão da atualização. Oi? A gente está estourando quase nosso tempo? Faltam 5 minutos. Não, então deixa, Hugo. A gente tem mais perguntas? Temos mais perguntas? Temos, não vai dar tempo para todas, mas eu vou colocar mais uma aqui, acho que é para doutora Isis, essa. Questionaram lá, a Elaine Melo Deck questionou, ao utilizar em slides para congressos os símbolos da Apple ou Toblerone, por exemplo, para falar sobre propriedade industrial, estaria o professor infringindo alguma lei? E quais regras estariam sendo infringidas? Tá, obrigada, Hugo. Obrigada pela pergunta. Excelente pergunta. É uma dúvida bastante comum. Sempre que a gente vai fazer uma exposição acadêmica, igual a que eu fiz aqui agora, né?
a gente não precisa de autorização do titular da marca para dar exemplos que façam sentido academicamente. Então, eu não consegui compartilhar com vocês, mas eu até tenho uma apresentação que essas marcas que eu fui citando, né, e os registros de marcários que eu fui citando, aparecem na minha apresentação de PowerPoint. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação acadêmica, a própria lei prevê que isso é um uso justo, né? Eu posso fazer esse uso, seja de marca, seja de obra protegida por direito autoral, se fizer sentido na minha exposição acadêmica ali sobre o tema, né? O mesmo se dá, por exemplo, num livro, que a gente tem, por exemplo, uma citação de um poema num livro didático de português. Eu não preciso de uma autorização prévia ou de algum tipo de licença para citar integralmente aquele poema, desde que faça sentido e seja de fato um conteúdo acadêmico. Por que eu faço essa observação? Porque se a utilização da marca de terceiro for com outro intuito, um intuito publicitário, associativo, aí sim a gente tem um problema, precisaria de uma autorização prévia, expressa, sob pena da gente estar fazendo uma associação com marca alheia sem qualquer tipo de chancela anterior, né? Não sei se fui clara aqui na exposição, mas acho que é por aí. Sim, foi sim. Pelo menos ninguém comentou nada ali de ter dúvidas com relação a isso. Tá? Vou tentar colocar mais uma. Nós temos 2 minutos e 37. Vou tentar colocar uma aqui menor, do colega Alan Coleto, que também é membro da nossa comissão. Ele perguntou se há previsão, ou pelo menos especulação, que o NPI esteja preparando a introdução dessas mudanças na nossa legislação. Acredito que com relação a essas marcas não tradicionais, né? Olfativas, enfim. Ótima pergunta. Enfim, tem várias discussões a respeito, tá? O próprio NPI já, membros, né, do NPI já discutiram em algumas ocasiões de congressos e eventos da área relacionados a respeito. No momento que a gente tem de concreto essa normativa, né, sobre a marca deposição, que é considerada uma marca não tradicional, que foi aberta essa consulta pública que eu mencionei, diversas entidades fizeram comentários, né, escritos, contribuições para aprimoramento, né, dessa normativa, e isso ainda está sendo apreciado pelo NPI para haver, então, uma chancela final de quais são os requisitos para a marca de posição. Não sei se a doutora Michele gostaria de complementar, mas eu desconheço alguma coisa tão mais avançada, pelo menos no Brasil, no NPI, com relação a essas outras marcas de olfativa, enfim. A gente teria que, assim, a gente precisa separar as discussões, porque muitas dessas alterações perpassam pela alteração da própria lei. Então, como a doutora Isis comentou lá no início, as marcas são visualmente perceptíveis, né? Então, dentro dessa categoria, de acordo com o que está hoje no 122 da 92, a gente está por uma alteração legislativa para que a gente pudesse comportar, como é o caso, por exemplo, da União Europeia, são as marcas que podem ser protegidas, são aquelas suscetíveis de representação gráfica. Essa mudança dessa palavrinha opera uma verdadeira mágica, né? O que é suscetível de representação gráfica é completamente diferente do que é visualmente perceptível. Então, muitas dessas marcas, dessas alterações, teria que passar por uma questão de alteração legislativa. Aí a gente também tem outras que estariam enquadradas na questão do secundário mínimo, que é um desafio para o âmbito do INPI também, né? Todo e qualquer, que é um grande desafio interno ali, de se aceita, se não aceita. Então, além disso, é claro, a gente tem a questão burocrática interna, né? Então, assim, acho que a gente tem muitos desafios. Nós vamos começar com a marca de posição, que já é o primeiro deles, já é um ganho, né? A gente está ganhando, de pouco em pouco a gente chega lá. O tempo ali gente, parou, nosso tempo aqui terminou. Estourou. Nosso tempo aqui estourou. Eu vou deixar a palavra final com você, Frederica. Gostaríamos de agradecer às nossas palestrantes, nossas convidadas, doutora Isis e doutora Michele, vocês foram as nossas grandes estrelas, né? Agradecer ao meu parceiro aqui, doutor Hugo, né, por a realização desse painel. Muito obrigado também a todos que estão nos assistindo e participaram, mesmo que virtualmente, aí, né, com as perguntas e com toda essa interação. Obrigada a todos e uma excelente tarde.
Obrigado, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau. Agradecemos a todos os palestrantes de hoje e aos maratonistas pela participação e audiência. Informamos que os certificados ficarão disponíveis após 15 dias, após o término da maratona, no site da OAB, dentro do painel do participante. Convidamos os maratonistas para curtirem o canal da OAB e ativarem as notificações. Assim receberão a notificação quando iniciarmos a transmissão na próxima segunda-feira. A todos uma ótima noite e até segunda-feira com o módulo da Advocacia Criminal. Muito obrigada. Maratona Digital da OAB Santa Catarina. A transformação da advocacia e os novos rumos da democracia. De 5 a 20 de agosto. Inovação e tecnologia. Inteligência Artificial LGPD. Marketing na advocacia. Advocacia em transformação. Dispute Boards, solução de conflitos. Novos rumos da democracia. Advocacia civil, previdenciária, empresarial, criminal, família, trabalhista, publicista, construção civil e muito mais. Abertura com Tereza Rodalvin e Leandro Carnal. 12 dias, 66 painéis, 266 palestrantes, 115 horas certificadas, 100% online e gratuito. É o maior evento jurídico de Santa Catarina. Realização OAB Santa Catarina, apoio ESA e CAASC e patrocinadores Cicobi Advocacia, OAB Prev, Aline Urbanismo, Central Sul de Leilões e Faculdade Sesusc, pós-graduação.